Eu quero falar do Jesus ressuscitado. Eu quero pregar hoje e falar do Jesus ressuscitado. O Jesus que apanhou, o Jesus que teve o seu corpo estraçalhado, o Senhor Jesus que foi chicoteado, rasgado, que colocaram uma coroa na cabeça dele com espinhos, espinhos que tinham de 12 a 15 centímetros, espinhos que conseguiam furar uma madeira de acácia. E quando é colocada na sua cabeça, furam os seus olhos, as suas pálpebras. O Senhor Jesus que apanhou com o chicote chamado azorrague, que era feito só para bater em judeus, porque o judeu não dobrava os joelhos para romanos, os judeus só dobravam os joelhos para Deus, e por isso eles fazem um chicote especial para bater em judeu, chamado azorrague, que tinha 7 cordas e nas pontas tinham ossos de carneiro ou pedaços de metal. E tinha entre os soldados romanos aquela ideia da 11ª chicotada, porque até na 10ª chicotada um judeu conseguia suportar, sendo que cada chicotada valia por 7. Então na 10ª ele já tinha tomado 70, valeria por 70. E na 11ª ou na 10ª, os joelhos já não aguentavam de tanta dor. E eles então dobravam os joelhos, aí vinha a 11ª que pegava na cara, no rosto, em qualquer outro lugar. E o nosso Senhor levou 40 chicotadas, menos uma, vezes 7. A Bíblia diz isso, que onde pegava, estraçalhava, rasgava o corpo de Jesus, tanto que a Bíblia vai dizer que ele ficou desfigurado na cruz. Totalmente desfigurado na cruz. Quando não tinha mais sangue para derramar na cruz, enfiaram uma lança do lado dele, a Bíblia vai dizer que saiu água. Mas nessa mesma cruz, que Jesus foi moído por nós, todo o sangue foi derramado, também para a remissão dos nossos pecados. Eu disse outro dia que Jesus, momentos antes, estava em agonia, e estava em agonia, e estando em agonia, 12 horas antes, ele foi orar, e a Bíblia vai dizer que o seu suor se transforma em sangue, e cientificamente, uma pessoa, um corpo, ele consegue suar, transpirar sangue, porque dá uma descarga de adrenalina tão grande, o coração vai bombear mais do que o normal, o sangue, e as pequenas veias, elas vão trincar, e no mesmo lugar que sai o suor, vai sair sangue. É como se o Cristo, ele, sabendo o que ia acontecer com o seu corpo, ele por algum momento deixou esse corpo se aterrorizar com o que ele ia ter que sofrer horas mais tarde, e o coração bombeia muito sangue, dá aquela descarga de adrenalina, e o desespero, a Bíblia vai dizer que Jesus está sozinho, orando em agonia. Ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque ele sabe o que vai acontecer. Uma das coisas mais gloriosas que Deus fez conosco, com o ser humano, foi impedir que soubéssemos o que nos espera o amanhã. Porque se cada pessoa soubesse o que vai passar, o dia que vai morrer, por exemplo, a hora, algumas já sofreriam com antecedência, ficariam em depressão, outras deixariam de sonhar. E aí Jesus, em agonia, horas antes, ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Parece que é o corpo do Jesus homem, não o Cristo, mas o homem, dizendo: eu acho que eu não vou aguentar, eu acho que eu não vou suportar. E aí a gente vai ver o nosso mestre, a gente vai ver o nosso super-homem, nós vamos lembrar do nosso Senhor andando sobre as águas, o nosso Senhor levantando o paralítico, curando o leproso, ressuscitando o morto, agora em agonia, agora fragilizado. E aí nós precisamos entender também que nós não somos super-heróis ou super-crentes ou super-homens da fé. Nós também passamos por momentos
que ficamos em agonia, nós também temos momentos que transpiramos sangue, não literalmente falando. Nós também temos os nossos momentos que achamos que não vamos aguentar, que não vamos suportar. Mas no momento que Jesus diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, eu imagino Deus no céu tenso, e na hora Deus falando o seguinte: eu não vou ajudá-lo, e Deus fala para o diabo: e você não vai atrapalhar, porque é uma decisão dele. E aí tem uma vírgula, e a vírgula na língua portuguesa é para a gente respirar, senão a frase fica sem sentido. E aí ele respira e diz: mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua. E ele então já sai dessa oração forte e pronto então para ir para a cruz. Indo para a cruz, você já me viu falando sobre isso, estou só recapitulando para entrar nesse outro assunto. Indo para a cruz, ele passa 3 horas agonizando. Na maneira que ele foi crucificado, as escápulas, elas iam oprimir o pulmão, porque antes eles eram crucificados 45 graus. E da maneira que ele foi crucificado, a escápula, ela oprime o pulmão e ele não conseguiria respirar. Mas ele, dessa maneira que foi crucificado, ele só conseguiria ficar na cruz em média 15 minutos. Ele ia parar de respirar. Mas ele força para trás e respira, e vai deixando o tempo passar e consegue ficar 3 horas. E por que ele fez isso? Porque ele sabia que o sacrifício perfeito não é de carne sufocada, mas é de sangue derramado até o fim. E a morte não venceu Jesus na cruz. A morte deu de cara com Jesus 3 vezes antes da cruz. Quando a filha de Jairo morreu, ele foi lá e disse: ela não está morta, ela dorme. E ele disse: menina, eu te mando, levanta-te. E ele venceu a morte. A menina ressuscitou. A segunda vez que Jesus deu de cara com a morte foi no enterro do filho da viúva de Naim, que o cortejo já estava no meio do caminho. A cidade toda já sabia daquela morte, estão indo para o cemitério. E vem a caravana da vida, que é Jesus, e Jesus para de frente com o caixão. Jesus não dá a volta, Jesus não deixa o cortejo passar. Hoje, qualquer cortejo fúnebre tem preferencial, até o sinal vermelho, não tem problema, eles podem até passar, porque é um cortejo fúnebre. Jesus para de frente com o caixão, toca no esquife do caixão e manda o menino levantar. A morte não foi vencida. A morte não venceu, a morte foi vencida. E a terceira vez foi quando Lázaro já estava morto, cheirando mal há 4 dias. Jesus chega no túmulo de Lázaro, que a Bíblia chama Lázaro de amigo de Jesus. Lázaro não era apóstolo, mas era amigo de Jesus. Lázaro não era discípulo, mas era amigo de Jesus. Significa, outro dia eu vou pregar sobre isso, que às vezes é melhor ser amigo do que simplesmente discípulo. E aí Jesus diz: Lázaro, vem para fora, mas já cheira mal, é de 4 dias, está podre. Lázaro, vem para fora. E o morto ressuscita. O que estava cheirando mal, o corpo já em putrefação, sai daquele túmulo. A morte não foi vencida. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15 que o último inimigo a ser aniquilado é a morte. E o mesmo Paulo, em 1 Coríntios 15, ele zomba da morte. Ele diz: onde está a tua vitória, ó morte? Onde está o teu aguilhão, a tua foice? Tragada foi a morte pela vitória. Alguém vai dizer: mataram o meu Jesus. Tem uma canção que diz assim: e mataram Jesus de Nazaré. Não mataram Jesus de Nazaré. Ele se entregou. Ele permitiu sofrer para que não sofrêssemos. Ele permitiu naquela cruz morrer para que não morrêssemos, espiritualmente falando. Ele morreu para nos dar vida. E aí 3 horas agonizando naquela cruz,
a morte não venceu Jesus, porque num dado momento ele disse está consumado, e antes de dizer está consumado, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Num dado momento ele olhou para João, para sua mãe biológica, e disse: aí está tua mãe, cuida dela. Antes da cruz, de morrer, de entregar a sua vida, ele disse: cuida da família, porque ela é a única que fica com você nas horas difíceis. Ele disse para João: cuida da sua mãe. Para o ladrão que se arrependeu, ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E aí ele diz, num dado momento, ele faz uma oração naquela cruz em aramaico, não em hebraico, e por isso eles não entenderam o idioma, quando ele disse: Labá sabactani, Deus meu, porque me desamparaste. E aí disseram, ele está chamando por Elias, ele está falando em outras línguas. E aí Jesus estava dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Não é que Deus desamparou. Imagina o pai vendo o seu filho sendo estraçalhado. Eu imagino que se demorasse mais alguns segundos, Deus desceria, pegaria Jesus e levaria nos seus braços, e nós não seríamos salvos. É como se o pai virasse o rosto e não quisesse nem ver aquele momento. Por isso ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento Jesus estava atraindo para o seu corpo físico todas as nossas chagas, todas as nossas dores. Até o Covid-19 ele já tinha atraído naquele dia. Naquele dia, o pai teve que meio que sair de perto do filho, para que aquele corpo pudesse atrair todas as maldições. Como que um corpo hoje pode ser acometido pelas maldições, pelas doenças, pelas chagas, pelos demônios, se Jesus está dentro desse corpo, se o Espírito de Deus está dentro desse corpo? Não tem como. O pai tem que sair, o pai tem que se afastar. E aquele corpo foi tomado então por todos os nossos problemas. E aí quando Jesus entrega o Espírito, a morte não leva, ele entrega o Espírito. Naquele momento o Cristo sai de dentro do Jesus, homem. Naquela hora, na cruz, o Cristo, ele simplesmente sai de dentro do corpo de Jesus, homem. Eu imagino o Cristo saindo de dentro daquele corpo e dizendo para Jesus: aguenta firme aí com esse corpo, que em 3 dias eu volto. Em 3 dias eu retorno. E nesse momento, você já conhece a história, vão embrulhar Jesus num lençol, vão levar ele para o túmulo. Mas o Cristo que estava ali dentro, nesses 3 dias, foi aonde, hein? Hoje nós sabemos, a Bíblia fala que ele desceu nas regiões baixas. Ele foi pregar para todos aqueles que tinham morrido antes da cruz. Senão ia ter confusão no dia do juízo. Depois de Jesus nós tivemos perdão, e antes de Jesus eles não tiveram. E a Bíblia diz que Jesus pregou para eles. Por isso que naquele dia da morte, os céus enegreceram, teve um terremoto. E a Bíblia diz que os corpos ressuscitaram, saíram dos seus túmulos. Mas não estava aquele corpo já, voltou, ele não estava já ao pó. Aquele corpo que tinha morrido 1000 anos, 500 anos antes, não estava só o pó, não estava só a caveira. Mas a Bíblia vai dizer que aqueles corpos ressuscitados, na sua mesma fisionomia de antes, porém agora era corpo ressuscitado, que não tinha simplesmente sangue naquele corpo, tinha pele, osso, tinha a mesma aparência, os mesmos cabelos, os mesmos olhos, porém corpos ressuscitados. A Bíblia vai dizer que eles saem dos sepulcros e eles entram na cidade e eles apresentam-se até aos seus familiares. Eles são vistos. Naquele momento acontece uma ressurreição. Milagres acontecem. Jesus desce ao abismo e toma a chave da mão de Satanás. Pois bem, no 3º dia, as mulheres vão ao túmulo, as Marias, as mulheres vão ao túmulo de Jesus no domingo da ressurreição,
E quando chega no túmulo, Maria Madalena, Maria, mãe de João, quando elas chegam no túmulo, Joana, Susana, mulheres que foram curadas, e que a Bíblia vai dizer que por onde Jesus andava com os 12, essas mulheres que foram curadas, inclusive Maria Madalena, que foi liberta de 7 demônios, a Bíblia vai dizer que essas mulheres vão com Jesus e os 12 por onde ele ia, por onde ele andava, e elas davam assistência a Jesus também com seus bens. Algumas dessas mulheres ricas e davam assistência, elas preparavam a ceia, elas preparavam a comida, a roupa de Jesus. E a Bíblia vai dizer que quando elas chegam no túmulo, os anjos dizem assim: por quê? Procurais entre os mortos ao que vive. Lá em João 20, pelo menos, João 20, no versículo 11 em diante, a gente pode verificar isso, porque no livro de João 20, no versículo 11, diz assim: e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ou a quem buscais? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Imagina Jesus de costas, e ela falando assim, pensando que é o jardineiro, e falando: cadê o meu Senhor? O corpo dele não está mais aqui. Me fala onde que ele está. E Jesus diz assim: Maria. Quando ele fala Maria, ela voltando-se, disse-lhe Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, como se ela dissesse mestre, corresse para abraçá-lo. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, não me toques, porque ainda não subi para meu Pai. Numa outra versão vai estar dizendo: não me toques, porque eu ainda não sou ou não fui glorificado. Eu estou ressuscitado. Grave essa frase. Não me toques, porque eu sou ressuscitado agora. Ainda não estou glorificado. Esse corpo ressuscitado, ele tinha a mesma aparência. Há 3 dias atrás ele estava estraçalhado, ele estava desfigurado. Mas agora, esse mesmo corpo ressuscitado, ele tem a aparência, ele tem os mesmos olhos, ele tem o mesmo cabelo, ele tem a mesma feição, mas ele não está mais desfigurado. Ele ainda tem os furos nas mãos, mas não tem mais sangue pelo corpo, não tem mais ferida aberta, ele não está mais desfigurado, agora ele já está transfigurado, ele está ressuscitado. E por que esse corpo agora ressuscitado, ele não tinha sangue? Porque não teria razão Jesus derramar o seu sangue e depois o sangue voltar para aquele corpo. O sangue de Jesus ainda continua na terra até hoje. O corpo ressuscitado tinha a mesma feição, tinha a mesma aparência, tinha os mesmos olhos, a voz era a mesma, mas ele agora tinha um brilho diferente. E aí ele vai dizer: mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, que era o próprio domingo da ressurreição,
e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou-se Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Pai seja convosco. Agora esse corpo ressuscitado, não glorificado, ele pode atravessar paredes, porque os discípulos estão dentro de casa, trancados, a porta está fechada, com medo dos judeus virem prendê-los ou apedrejá-los. E a Bíblia vai dizer que Jesus atravessa a parede e Jesus para no meio deles. E Jesus, no meio dos discípulos, diz: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Quem disse que agora, nesse momento, Jesus não está aí, na tua frente? Quem disse que agora, nesse exato momento, Jesus ressuscitado, ele não pode parar na sua frente e soprar o Espírito dele? Quem disse que agora, nesse momento, sem você estar orando, sem você estar com os olhos fechados, você não pode receber o hálito de Deus, o sopro de Deus, e ser cheio do Espírito dele, ser batizado com o Espírito Santo, ou ser renovado? Aqueles a quem perdoardes, ele disse: aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Jesus batiza os discípulos com o seu Espírito nesse dia, para que eles possam fazer o que ele fazia, para que eles sejam os pioneiros e possam levar a palavra da salvação para toda a humanidade. Hoje nós só estamos aqui por conta dos 12, e Paulo, que foi o apóstolo fora de época, que foi o 13º. Hoje nós só estamos aqui porque esses discípulos, cheios do Espírito Santo, pregaram o que viram, anunciaram o que viram. Esse mesmo Jesus, agora com seu corpo ressuscitado e não glorificado, ele vai aparecer no caminho de Emaús para 2 discípulos que saíam de Jerusalém, e ele já tinha dito que era para ficar em Jerusalém até receberem o Espírito Santo. E 2 discípulos saem de Jerusalém e vão até a aldeia chamada Emaús, e Jesus aparece para eles ressuscitado, não glorificado, mas eles estão com os olhos impedidos de reconhecê-lo, e Jesus vai andando com eles nesse caminho de Emaús, que dá cerca de 11 quilômetros, e Jesus vai conversando com eles, e eles dizem para Jesus: você não sabe o que aconteceu nos últimos dias? O nosso Senhor, ou o nosso Mestre, foi crucificado, ele disse que ressuscitaria, esse já é o 3º dia, e ele ainda não ressuscitou. Parece que eu vejo Jesus andando com esses discípulos antes de aparecer para os 12 naquela casa, ou para os 11 naquela casa, ou para os 10 naquela casa, porque Tomé não estava nesse dia. Parece que eu vejo Jesus caminhando com esses 2 discípulos, antes de aparecer para os seus discípulos. E Jesus vai caminhando e conversando com eles, e quando chegam na casa deles, Jesus faz menção de passar adiante, e eles, porque a conversa está tão boa, está tão sadia, a presença de Jesus é gostosa, a conversa com Jesus é prazerosa, eles chamam Jesus para entrar, e Jesus entra. Jesus não se oferece, mas Jesus é convidado, ele está esperando você convidá-lo. E a tradição dos judeus é que quando um convidado chega, no partir do pão à mesa, o dono da casa, o anfitrião, ele lava os pés de quem é convidado, ele recebe quem é convidado com ósculo santo, com um beijo no rosto, e o convidado é que parte o pão da ceia na mesa. E aí Jesus é o convidado, e parece que quando Jesus vai partir o pão, todo judeu, quando vai partir o pão, ele dá graças a Deus, ele não chama Deus de Pai até então,
mas sim de Deus. E quando Jesus pega o pão, ele levanta, os dois estão com os olhos fechados, porque Jesus vai consagrar, e Jesus diz: Pai, graças te dou. Parece que eu vejo os dois abrindo os olhos para repreender Jesus, porque o judeu não chama Jesus de pai, ele chama de Deus, é como se fosse uma afronta, e quando eles vão repreender, Jesus desaparece. E quando Jesus desaparece, o pão está partido na mesa, na hora um olha para o outro extasiado e diz assim: o seu coração também não ardia enquanto ele falava? É o nosso mestre, é o nosso Jesus ressuscitado. É como se aquele corpo ressuscitado, que pode atravessar paredes, é como se Jesus naquele momento ouvisse a conversa lá dos discípulos também, falando: será que ele ressuscitou? Será que ele não ressuscitou? Está vivo, não está vivo? Os discípulos estão trancados naquela casa com medo, e Jesus naquela hora desaparece a 11 quilômetros de Jerusalém e aparece no meio dos discípulos e diz: paz seja convosco. Aquele corpo ressuscitado, não glorificado, ele come peixe. Porque numa outra passagem, os discípulos estavam pescando e aquele corpo ressuscitado, no mesmo livro de João, Jesus aparece para eles e diz: tem alguma coisa para comer? Não, não tem. Então vai pescar, joga a rede à direita. E quando eles voltam com um barco cheio de 153 grandes peixes, Jesus já está com peixe na praia. Jesus já está comendo. Quando os discípulos falam para Tomé que Jesus apareceu para eles nesse domingo de Páscoa, Tomé diz: eu só acredito se eu colocar o dedo na ferida. Passados 8 dias, eles estão reunidos, a casa está trancada, e Jesus mais uma vez se põe no meio deles e vai para Tomé e diz: coloca o dedo aqui, Tomé. Jesus ouviu Tomé falando. Jesus, nesse corpo ressuscitado, ele ouviu Tomé falando que só acreditava se colocasse o dedo na ferida. E Jesus disse: coloca o dedo, Tomé, passa a ser crente. Seja crente, Tomé, creia, Tomé. E aí, muito bem, Jesus durante 40 dias, precisamente 43 dias, ele aparece para muitas pessoas, ele ainda faz milagres, ele opera maravilhas, mas agora num corpo ressuscitado, não glorificado. E lá em Atos 1, antes dele ascender aos céus, 500 pessoas aproximadamente estão vendo ele. E Jesus diz assim: pergunta o que vocês quiserem. Faz alguma pergunta antes que eu suba. Jesus de repente estava imaginando, eles vão perguntar algo profundo, algo como que é o reino de Deus, como que é a morte, depois que o Senhor saiu, ou depois que o seu corpo saiu daquela cruz e foi para o túmulo, o que o Senhor fez, onde o Senhor foi, esteve. Mas eles perguntam para Jesus: o Senhor vai nos livrar dos romanos? Uma pergunta, posso dizer assim, idiota. E Jesus diz: é melhor acabar o assunto. Eu vou para o meu pai, vou preparar lugar, depois eu volto para a gente conversar. E a Bíblia vai dizer que aquele corpo ressuscitado agora está flutuando, agora está subindo. 2 anjos estão escoltando, os homens estão em êxtase, e esses anjos voltam e falam: varões galileus, esse mesmo Jesus que hoje é assunto aos céus, ele vai voltar, da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele vai descer. E esses 2 anjos voltam escoltando Jesus para o 3º céu. O 1º céu é o que a gente vê, as nuvens, os pássaros voando. O 2º céu, atmosférico. E o 3º céu, que é onde está o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Rei. E aí a gente vai lembrar de Salmos 24, que quando Jesus ele chega nos portões eternos, no Salmos 24, os anjos estão guardando os portões. Os anjos não são onipresentes, não são oniscientes, eles não estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Cada anjo foi destinado para um determinado lugar. Os que estão aqui embaixo nos guardando só sabem das coisas aqui, os que estão lá em cima só sabem das coisas de lá. O anjo não sabe exatamente o que acontece,
em todos os lugares. E quando o anjo vê aquele corpo ressuscitado, ele vê um corpo de carne e osso, ele vê um corpo com pele, ele vê uma fisionomia humana se aproximando dos portões eternos. O anjo não sabe quem é. Em alguns momentos pode pensar que são demônios querendo entrar no céu, são demônios querendo retornar, querendo voltar, e os anjos com as suas espadas, e os que estão escoltando Jesus, eles gritam: abre, ó portões eternos, para que entre o Rei da Glória. E os anjos de lá dizem: quem é o Rei da Glória? E os anjos dizem que estão escoltando: este é o Rei da Glória, o Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. E meio que eu imagino os anjos de dentro, olhando nas frestas dos portões, olham para os olhos de Jesus, eles não reconhecem o corpo ressuscitado, mas quando olham para os olhos, eles sabem quem é o Rei da Glória que está ali, porque o Rei, ele nunca perde a sua majestade. O Rei, ele pode mudar a sua forma, o seu corpo, o seu jeito, a sua maneira, mas quem é Rei é Rei. E quando os anjos reconhecem, na hora, abre, ó portões, para que entre o Rei da Glória. Está lá em Salmos 24. E Jesus entra. Jesus entra. E agora ele vai preparar a nossa casa, ele vai preparar a nossa morada. Quando Jesus entra no céu, num corpo ressuscitado, cumpre-se a profecia. O homem, por conta do pecado de Adão e Eva, o homem de corpo, não podia mais voltar para o jardim. Adão e Eva foram expulsos do jardim. Você vai entender por que Adão e Eva, eles foram feitos para não morrer de corpo. Eles tinham corpo, matéria. Eles foram feitos para não morrer. O corpo agora que não morre, que é Jesus ressuscitado, agora pode entrar no jardim. O jardim que estava fechado, as portas agora pode abrir. E o homem de corpo pode voltar para o jardim. Você vai entender que Adão e Eva, eles não sabiam da sua nudez, porque você vai lembrar que Jesus, quando foi transfigurado, não glorificado, mas transfigurado, lá no monte, na frente de Tiago, de Pedro e João, a Bíblia vai dizer que uma luz resplandecia, algo brilhante, algo glorioso resplandecia. Era isso que acontecia com Adão e Eva, e eles não conseguiam ver nudez, eles não conseguiam ter essa percepção. O homem Adão e Eva, o primeiro Adão e Eva, que podemos falar que não tinha sangue nas suas veias, porque não ia morrer, eles não eram para comer do fruto daquela árvore. Mas agora que o corpo ressuscitado pode entrar no céu, depois vai ser glorificado. Agora que o corpo ressuscitado pode entrar no céu, esse corpo ressuscitado no céu, ele vai participar de um banquete. Eu não sei se você consegue entender, eu acho que eu estou me estendendo, e eu precisava muito da sua atenção para você entrar comigo agora nas bodas, para você entender o que está escrito em Apocalipse 19, que em Apocalipse 19 diz que Deus, ele preparou as bodas, e bodas, para quem não sabe, é o casamento. Ele tem uma festa preparada para a igreja ressuscitada e não glorificada. Ele tem uma festa preparada para aqueles que são a noiva de Jesus. E eu não vejo mais Jesus sentado ao lado do Pai. Parece que eu vejo Jesus na frente do espelho já se arrumando, já está se preparando. Os alfaiates celestiais já estão preparando os últimos retoques nas suas vestimentas, porque Ele é o noivo que vai vir buscar a noiva que somos nós. Parece que eu vejo Jesus já se arrumando, se preparando, na frente de Deus, um relógio que não tem ponteiro, porque dada a ordem que vem do Pai, está escrito que uma trombeta vai soar,
E o noivo vai voltar para levar a igreja, preste atenção, ressuscitada, não glorificada. Esses corpos serão ressuscitados como ele ressuscitou. O corpo do seu pai que servia a Deus, da sua mãe que servia a Deus, que está lá no cemitério, só os ossos, mas o mesmo corpo, a mesma fisionomia, aquele corpo ressuscitará primeiro. Nós somos essa primeira ressuscitação, vamos colocar assim, não sei se é assim, os primeiros ressuscitados, ou a Bíblia fala da primeira ressurreição, que serão esses que vão ressuscitar, e esses corpos ressuscitados, porque o noivo vai vir buscar a noiva, eles serão levados. Nós vamos entrar nos portões celestiais, nós vamos nos assentar à mesa que está posta, que está preparada para a igreja do Senhor Jesus. E nós agora, nessa mesa celestial, qual é o prato que Ele vai nos servir? Nós vamos comer do fruto da árvore da vida, que era para ter sido poupado, agora Ele vai dar o fruto para a gente, com autorização. A folha da árvore da vida, a Bíblia diz que é para a cura de todos os povos. Ele vai fazer um vinho maravilhoso e vai nos servir. Durante 7 anos, nós vamos estar na mesa do Cordeiro, porque a festa de casamento para o judeu, ela dura 7 dias. Nós vamos estar 7 anos sentado nessa mesa celestial. Aqui embaixo, na terra, os que ficarem, os que não foram ressuscitados, os que não foram à igreja de Jesus, os que não são, aqueles que ficaram aqui, um caos se estabelece aqui nessa terra de tal maneira que durante esses 7 anos, 3 anos e meio, surge o anticristo, uma espécie de Deus, que ele vai cativar todas as nações. 3 anos e meio ele será o bonzinho, 3 anos e meio ele vai fazer com que a paz reine nesse mundo, e ele vai ganhar a confiança de todos. E o lugar que o anticristo escolhe para estabelecer o seu trono, para reinar aqui embaixo, é Jerusalém, que é a capital mundial espiritual do planeta Terra. E ele vai 3 anos e meio cativar todo mundo, e aí, depois que ele tem na mão todo mundo, ele então tem até os judeus nas suas mãos. E quando ele senta no trono em Jerusalém, os judeus meio que acordam, cai dos seus olhos as escamas, como daqueles 2 discípulos, e eles acordam e eles reconhecem, e eles dizem: tem alguma coisa errada? Porque nós nunca nos curvamos para ninguém a não ser para Deus, e agora tem um homem que está reinando aqui, e agora, 3 anos e meio depois, ele manda a gente se curvar para ele, e os judeus vão se revoltar e vão querer tirar esse homem que está reinando em Jerusalém, de Jerusalém para o mundo, e o mundo se levanta contra Jerusalém. Os outros estados e países vão acabar com Israel. E aí vem o Armagedon, vem a grande guerra no Armagedon. Todos se reúnem para esse dia, para esse juízo final. O mundo inteiro em Jerusalém tem lá o Armagedon, tem lá o espaço que é o Armagedon, que será a batalha final. Nesse dia, o caos estabelece aqui embaixo. Nós estamos na mesa com o Pai. O Pai não está ouvindo aqui embaixo o que está acontecendo. Jesus está ocupado com a sua noiva, que somos nós. Jesus não para ouvir o caos que está acontecendo aqui embaixo, porque agora aqui embaixo o Espírito Santo não tem mais poder, agora aqui embaixo Deus não fala mais, as igrejas vão abarrotar, pessoas desesperadas pela palavra, pessoas desesperadas, principalmente os que já sabiam do arrebatamento dos corpos ressuscitados, aqueles que sabiam que a noiva seria levada, vão acordar, vão se desesperar, vão procurar estar na igreja de dia,
dia, de noite, 24 horas, pedindo misericórdia, pedindo perdão, estarão sendo massacrados pela besta, estarão sendo massacrados pelo anticristo, estarão sendo pisoteados, mas Jesus está ocupado com a sua igreja, com a sua noiva. Ele está ocupado porque nós somos a noiva, nós estamos nas bodas, nós estamos na festa, nós estamos na lua de mel com o nosso Senhor. Mas aqui embaixo o caos se estabelece. A palavra de Deus, ela fica como um livro selado. As pessoas leem, mas não entendem. As pessoas vêm para a igreja. Alguns pastores que ficaram aqui vão pregar, mas não vai surtir efeito. E aí, dada a palavra de ordem também, lá em Apocalipse 19, Jesus pega o seu cavalo branco, lindo, maravilhoso. E agora, Jesus vai descer no Armagedon. Só que tem um detalhe: nós que somos a noiva, nós que fomos ressuscitados, não glorificados, nós vamos descer com Ele. Leia Apocalipse 19. Depois entra no capítulo 20. Nós que somos a noiva, que estamos nas bodas durante 7 anos, ressuscitados, agora nós vamos descer com o nosso Pai. Nós vamos descer com Jesus no Armagedon. E quando a gente chega, Jesus, no Monte das Oliveiras, o monte estremece, uma fenda se abre. Eu imagino eu louco do lado de Jesus, igual um cachorro numa coleira, eu falando: me solta que eu pego aquele Satanás ali. E Jesus fala: calma, formigone. Calma, que ainda você não viu tudo. Mas Senhor, deixa eu acabar com aquele inferno ali. Deixa eu dar na cara daquele Satanás. Calma, formigone. Você ainda vai ver o que eu vou fazer. E aí nesse dia, Jesus acorrenta o dragão. Jesus lança ele no abismo por 1000 anos. E aí vai estar escrito em Apocalipse 20, no versículo 5, depois você lê, que os corpos ressuscitados, que somos nós, que vamos ser ressuscitados, ou você não vai ser? Você não vai estar lá, nas bodas, na festa? A Bíblia diz: mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Deixa eu pegar antes. Bem-aventurados, no versículo 6 de capítulo 20, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele 1000 anos. Agora, Jesus, com os seus sacerdotes, os que tiveram a primeira ressurreição, que somos nós, vamos reinar por 1000 anos nessa terra. Você está sentado do lado do presidente dos Estados Unidos e não sabe. Você está sentado hoje do lado do presidente da Inglaterra e você nem sabe que amanhã os ressuscitados, os da primeira ressurreição, vão reinar 1000 anos. Para quê? Para que o remanescente ainda seja salvo. Para que quem suportar toda a tribulação, que vai ser quase insuportável, mas o remanescente, um pouquinho, a minoria que ainda suportar e vencer, terão a chance de serem salvos. Ainda terão um resquício. Mas eu não quero esperar. Eu não quero estar nesse grupo aí. Eu quero estar nos ressuscitados. Depois dos 1000 anos, aí vai vir o juízo final. Aí lá em Apocalipse 20, depois no versículo 12, 11, vai dizer que um grande trono branco tem, que Deus está no trono. E aí vai dizer a Bíblia que os mares devolveram os seus mortos. O além devolveu o seu morto para o dia do juízo. No dia do juízo final, aqueles que morreram num naufrágio, até hoje o corpo não foi achado, ele vai aparecer no corpo ressuscitado.
com a mesma fisionomia de antes, para o julgamento final. No dia do juízo final, aquele que saiu para comprar um pão e desapareceu, ninguém sabe o que aconteceu, mataram, enterraram, fizeram dele um micro-ondas, queimaram. Nesse dia o além vai devolver os seus mortos. Todos seremos julgados, um a um. E aí, glorificados para a eternidade. Aí nós teremos um corpo glorificado, porque esse corpo ressuscitado, ele pode atravessar paredes, esse corpo ressuscitado, ele pode sair daqui e aparecer ali, mas ainda ele não consegue ficar em todos os lugares ao mesmo tempo. Imagine uma mesa celestial do Oriente ao Ocidente, porque a Bíblia diz que Jesus veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. E aí o profeta Zacarias vai dizer: mas a todos quantos o receberam foram feitos filhos de Deus. No dia que Jesus virá buscar a sua igreja, dada a ordem do toque da trombeta, os judeus no mundo inteiro vão ouvir a voz de Deus. Alguns vão ouvir no soar da trombeta assim: passou a sua chance. Eu vim para você, mas você não me recebeu. Mas todos os demais no mundo que o receberam serão feitos filhos de Deus. Uma mesa do Oriente, do Ocidente, celestial. Como que Jesus, que é o noivo, vai servir todos? Mas ele vai dizer: você é um corpo ressuscitado, mas eu sou aqui, agora, glorificado. Eu posso servir todos ao mesmo tempo. Eu posso dar da árvore da vida para todos ao mesmo tempo. E agora que vem a questão: nós que sonhamos com essa ressurreição, será que estamos fazendo por onde? Tem gente que por conta do pecado que assedia de dia e de noite, ela vai perder essa ressurreição. Pessoas que estão agora, nesse momento, pecando, vivendo no pecado e não abandonam o pecado, se morrerem agora, ou se Jesus volta agora, elas perdem essa primeira ressurreição. Pessoas que nesse momento, que estão vivendo no pecado, se elas morrerem agora, elas vão perder essa ressurreição. Elas vão perder essas bodas que estão sendo preparadas. Aí eu pergunto: será que vale a pena você continuar com essa mágoa e perder essa eternidade? Eu pergunto: será que vale a pena você empinar o nariz e se achar melhor do que os outros e até melhor que Deus, que você não é fiel a Ele sequer no dízimo? Você não consegue ser fiel em 10%, porque o dinheiro tornou-se o seu senhor. E você não consegue ser fiel em 10%. Como será você fiel em 100% da sua vida para entrar nas bodas do Cordeiro? Eu pergunto: você que agora está vivendo além da vontade de Deus, ou aquém, você que está longe de Deus, afastado de Deus por N motivos, vale a pena continuar afastado? Ou a sua vontade agora é de correr e abraçar Jesus e falar para Ele: eu quero servir o Senhor, independente se o Senhor me der ou não, independente se o Senhor me curar ou não, independente se o Senhor me abençoar ou não nessa terra, mas eu quero o que é eterno, porque aqui embaixo tudo passa, aqui embaixo tudo vai. Ele quer te dar sim aqui embaixo, Ele quer fazer sim que você tenha uma vida de filho aqui embaixo, mas o objetivo maior é a eternidade. O objetivo principal é a eternidade. Será que vale a pena você continuar afastado de Deus? Será que vale a pena você continuar brigando nas redes sociais, se fazendo de professor, de doutor, sem nunca ter pego um livro na mão, julgando milhares ou pessoas, apedrejando?
Jesus vai ser o nosso juiz, mas Ele ainda é o nosso advogado. Nem Ele te julga, eu vou te julgar. Nem Ele hoje te condena, eu vou te condenar. Então vale a pena agora você morrer para esse mundo. Vale a pena agora você deixar o seu sangue ir embora. Alguém diz no nervosismo, ela diz, eu não tenho sangue de barata, porque barata não tem sangue. Vale a pena sim, nesse momento, a gente se esvaziar de si mesmo, a gente deixar os nossos achismos de lado, deixar o nosso preconceito de lado, o nosso orgulho de lado e se entregar a Ele, de corpo, alma e espírito. Vale a pena sim, a gente nos curvar para Ele, deixar de fazer o que achamos ou pensamos e passar a andar com Ele, em retidão. Vale a pena agora você se entregar a Jesus, você fazer dele o Senhor da sua vida, o primeiro e único na sua vida. Vale a pena sim você vencer as calúnias, suportar as tribulações. Vale a pena sim você se fazer de surdo para aqueles que te apedrejam, para entrar no reino dele, para ser o corpo ressuscitado amanhã, depois glorificado. Jesus está voltando, o noivo está voltando, ele está terminando de se arrumar na frente do espelho, a trombeta vai tocar, o som ele é produzido no vento, as cordas vocais, quando se misturam com o vento, sai o som. Nesse dia da trombeta, 2 estarão dormindo, um será levado e o outro vai ficar. 2 vão estar no campo, um vai ser levado e o outro vai ficar. Os horários eles se divergem um pouco. 2 estarão no moinho, um será levado, outro deixado. Eu não sei se vai ser de dia aqui no Brasil, quando a trombeta soar, ou de noite no Japão, 2 estarão dormindo. Mas eu sei que dá a entender que parece que só 50% que vão. Não seria 50% da humanidade, mas seria 50% dos que se dizem convertidos. Porque muitos só falam, mas não são. Muitos só dizem que servem, mas não servem. Muitos dizem que crê, mas não crê. Muitos dizem que obedecem, mas não obedecem. É como se agora, se hoje a trombeta tocasse e só essa metade fosse e a outra ficasse. Ou só vocês aqui que vieram para a reunião presencial e os que estão em casa ficassem. Ou vice-versa. É assustador. Porque os que ficarem vão ter 7 anos de dor, mas depois ficará pior. Depois vai ficar pior. Por 1000 anos. Depois o juízo. Bem-aventurados, mais que felizes são aqueles que tiveram a primeira ressurreição. É nessa que eu quero ir. É nessa que eu quero estar. Ah, como eu quero. Fique em pé, por favor. Antes de fazermos a oração e participarmos da ceia simbólica, porque Jesus disse que a verdadeira ceia nós vamos participar no céu. Na última ceia, Jesus disse que a verdadeira mesmo seria nas bodas do Cordeiro. Ele está preparando para a gente o nosso prato. Nós vamos comer da árvore da vida. Você queria tanto saber qual era o fruto da árvore? Você vai saborear o fruto. Você vai beber o vinho feito com as folhas dessa árvore. Essa árvore vai nos alimentar nas bodas.
Então, antes de participarmos dessa ceia, se transporte para o reino de Deus. Aí, agora, nesse momento, se você estava sendo fiel no dízimo, na oferta, você vai renovar o voto e vai dizer: eu permaneço sendo. Se você não estava sendo, você vai assumir, vai mentalizar, vai fazer um voto e vai dizer: meu Deus, eu faço um voto de ser dizimista, ofertante no teu altar. E não só de devolver os primeiros 10% que são simbolizados no meu dízimo, mas eu dou a minha vida no teu altar. E você que decide ser fiel, você que é fiel ou decide ser fiel, pode ter certeza que os céus vão se abrir, Deus vai te honrar, Deus vai te suprir, Ele vai lhe abençoar. Por mais difícil que esteja a situação, Ele vai lhe abençoar. Mas o grande propósito dessa fidelidade, dessa entrega, é eterno e não passageiro, e não momentâneo, enquanto vivermos aqui. Seja fiel em toda e em qualquer situação. Esteja com o Cordeiro, esteja com Jesus. Se você puder, quando chegar em casa, leia Apocalipse 19 e 20. Lembrando dessas palavras, você vai se surpreender. Procure entender que o noivo está voltando. E você é a noiva que tem que estar preparada. Não dá tempo de se arrumar, tem que estar arrumada.